O objetivo de uma intervenção psicossocial é o pleno desenvolvimento das pessoas, né? É conseguir buscar. Essa frase que eu coloquei aqui embaixo é de um autor que fala sobre psicologia positiva. Gosto muito de alguns princípios, a ideia de florescimento, enfim. Um dia a gente pode fazer uma conversa só sobre isso. Nesse momento, eu só queria destacar uma coisinha dessa frase, que é o seguinte: que a intervenção psicossocial busca promover o desenvolvimento pleno, saudável e positivo das pessoas. Mas leia aqui comigo, ó. Promover um estado em que as pessoas não possuem problemas relacionados à saúde mental. O que não quer dizer ser um super-homem ou uma super-mulher, mas indivíduos considerados em pleno florescimento são aqueles que vivem intensamente mais do que meramente existem. Gente, bonito isso. Resumindo para vocês, a ideia aqui não é que a gente seja super-homens ou super-mulheres que não sofremos diante das coisas, dos desastres, das catástrofes que acontecem na vida da gente. A ideia é que a gente consiga se desenvolver, desenvolver recursos psicológicos, sociais, de tal modo que a gente consiga passar por eles de formas mais suportáveis, tá bom? Então, mesmo na intervenção psicossocial, que ainda não é atendimento psicoterapia, a ideia não é resolver o problema. A ideia é fazer a pessoa reunir recursos, tá bom? É isso. Então, algumas recomendações gerais para médicos, psicólogos, assistentes sociais e em geral nesse momento de crise. Primeiramente, é necessário evitar medicalizar, ou seja, dar remédio, né, psicotrópico para sintomas que são considerados normais. O que é um sintoma normal? Algo que é esperado em meio a uma situação difícil. Minha gente, você perdeu alguém, você perdeu bens. Pensa Brumadinho, né? Mariana lá destrói casas, morre gente, perde. Imagina a dureza dessa situação. Gente, anormal seria você não estar deprimido, não estar um pouco, entre aspas, desesperado, angustiado. Isso tudo é normal. E, inclusive, a digestão dessas emoções é importante para a gente conseguir elaborar o nosso processo de luto, né, Felipe? Senão, e aí, quando eu medico isso, eu corro o risco de cronificar esses sintomas. Por quê? Eu estou colocando a pessoa num estado de topor, né, uma coisa séptica, ela não está experimentando emoções que são comuns, que são esperadas dessa situação, e aí ela não vai lidar com elas. E aí ela não vai desenvolver estratégias para regular essas emoções. E aí, enquanto eu estou medicado, está tudo bem, eu não vou vivendo, a hora que passa a medicação, crise novamente. Então, muito cuidado com isso. É preciso evitar adições, né? Uso excessivo de álcool, uso de drogas de modo geral, e também o uso de, inclusive, psicotrópicos, remédio, né? Eu não sou contra a medicação, pelo contrário, eu acho que é importantíssimo para quem precisa. Eu acho que a psicofarmacologia associada à psicoterapia causa revoluções, né, realmente no tratamento das pessoas. Eu estou falando de uma medicalização muito específica no momento de crise, uma pessoa que não tem um transtorno e que vai tomar antidepressivo porque está muito triste, com algo que é circunstanciado, por exemplo, a questão da quarentena. Estão percebendo? Estão entendendo? Então é isso. Segunda recomendação: é necessário que a gente ajude a pessoa a fazer algum tipo de exercício para redução desse estresse mais agudo. E aí entra aqui práticas de psicologia comportamental, técnicas de visualização, de respiração, aí sim, mindfulness, atenção plena. Ensinar a pessoa autotranquilização, que é, a partir dos cinco sentidos, também a própria pessoa experimentar emoções, vivências prazerosas que a trazem para o agora. Então é isso, é ajudar a buscar estratégias para controle, para lidar com o estresse. Porque se eu melhoro um pouquinho o estresse, a pessoa já tem um certo sentimento de controle, aquele sentimento de eu estou perdido, de eu estou fora de mim, eu estou perdendo o controle, desaparece, e aí fica mais fácil lidar com essas emoções difíceis, tá bom? Depois, é preciso que a gente tenhamos, promovamos ações para promoção de sentimento de pertença. Então, por quê? Porque o suporte social, aquilo que eu falava há pouco, fazer parte de uma família, de uma comunidade, de pessoas, de grupos que nos ajudam a nos sentir bem, é um fator protetivo ao estresse pós-traumático. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que tem gente com quem eu posso lidar. Isso ajuda muito.
Então, como é que eu promovo o sentimento de pertença? É buscando essas pessoas e essas relações sociais que são significativas. Na, na intervenção breve, em psicologia, é ajudar a pessoa a mudar alguns hábitos e algumas rotinas que a coloquem em contato com experiências, com vivências grupais que possam estar colaborando para reduzir essa solidão que ela se colocou. Claro, devagar, um pouquinho de cada vez. Não é obrigar a pessoa que está ainda numa crise tão pesada, que não consegue levantar da cama, a ir lá na festa de aniversário do irmão dela, a ir na igreja, a sair com os amigos. Não é isso. É de pouquinho a gente ir fazendo ela perceber que tem essas figuras de apoio e no seu ritmo, no seu tempo, e inclusive se esforçando muitas vezes um pouquinho, mas não em demasia, entrando em contato e participando dessas ocasiões de convivência social, ok? Os encaminhamentos pertinentes, né, para auxílios que são especializados, de médicos específicos, psiquiátrico, etc. O psicólogo sempre atua de forma multiprofissional, tem coisas que fogem ao nosso controle, a gente não tem que se responsabilizar por tudo, vamos sim trabalhar em parceria e encaminhar pessoas. E por fim, o reenquadramento de planos e projetos. Quando vem uma crise, muda tudo. Os seus projetos de vida, de longo, de médio e de curto prazo. De longo prazo está muito longe, a pessoa está achando que a vida dela acabou. Mas de curto prazo, o que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer semana que vem? O que eu penso em relação a tal e tal coisa? Dá para a gente conversar. Então, faz parte da intervenção breve, da intervenção em psicossocial em situação de crise, ajudar a pessoa a redimensionar planos e projetos para essa nova realidade. Lembra a mãe que eu falei no começo, a mãe de filho adolescente que não está sabendo lidar com ele. Ele não vai mais ser aquele filho que fazia as mesmas atividades que fazia com ela quando tinha 8 anos. Mas o que uma criança, um adolescente de 14 gosta de fazer? Vamos propor outras coisas, vamos propor novas alternativas, vamos ajudar a pessoa a buscar formas criativas de lidar com aquela situação. Isso é possível tanto quanto necessário, tá bom? Algumas questões que, como profissionais, nós temos que ter também. Repito, uma comunicação sempre pautada numa escuta ativa, ouvir mais do que falar, na empatia. O Flávio destacou isso muito bem agora há pouco. Numa franqueza, alguém perguntou assim, a pessoa está em negação, o Felipe perguntou. Agora sim, Felipe, numa franqueza, eu não vou prometer para a pessoa que eu não posso cumprir. Eu não vou mentir para ela que está tudo bem. Não está tudo bem. Pelo contrário, eu vou inclusive reafirmar. Eu posso confrontar, mas eu vou mostrar para ela que apesar de não estar tudo bem, também pode não estar o abismo que ela está achando. Vamos olhar o que dá para fazer, vamos redimensionar as coisas, né? Então é isso, mas sempre com muita franqueza, minha gente. Não dá para mentir. Quebra-se a confiança na pessoa, quebra-se a confiança por consequência na intervenção. E sempre com muita cordialidade, né? Isso é básico de psicologia. Avaliação de segurança, tal qual nos primeiros cuidados psicológicos, sempre esse princípio de avaliar a segurança física, emocional e ambiental da pessoa. A física, ela está se colocando em risco, ela está em eminente comportamento autolesivo, Vitória, então não é momento de intervir, é momento de socorrer e de buscar encaminhar, né, lá, para as pessoas pertinentes, para quem vai poder dar o auxílio especializado. Risco emocional, ela acabou de sair de uma crise. Está na hora de eu ser franco e falar sobre pontos mais cruentos da situação, mais duros. Vamos tentar primeiro conversar sobre coisas mais práticas, mais cotidianas, mais corriqueiras, mais palatáveis, depois a gente aprofunda. E risco ambiental. É um desabamento, ainda tem risco de desabar mais e arrastar mais casas. Vamos já ajudar a ver com a prefeitura o que essas famílias estão fazendo. Elas vão ser transferidas para algum lugar? Então, sempre a questão da avaliação de segurança. E, por fim, pensa que essa abordagem da intervenção psicossocial no momento da crise é sempre algo rápido, direto, né? É uma abordagem ativa e diretiva. Por quê? É limitada no tempo. Tem ali um monte de vítimas para poucos profissionais, a gente vai conversar 10, 15 minutinhos com cada pessoa. E talvez nunca mais vai ver aquela pessoa, ou vai ver dali algumas semanas. Então, é sempre pensar no que é essencial.
E aí eu repito o que eu disse agora há pouco, falar não sobre o incidente, os detalhes, as minúcias cruéis e difíceis e duras dele, mas falar sobre os significados. O que significa perder a casa de tantos anos? O que significa o falecimento de tal? Porque mais do que a dor da morte, a dor do luto, a dor da separação, a dor da perda do imóvel, etc., é o significado disso. Ah, era ele que eu ia ter o projeto de fazer tal coisa da minha vida. Pô, sem ele eu não sei como é que eu vou fazer para o significado do incidente extrapola o incidente em si. Às vezes, com a morte, com luta, a pessoa lida bem da pessoa. Sofre, mas lida bem. Faz parte da vida. Mas com a morte dos seus planos, o que eu vou fazer agora, ela não está lidando. Então, para além do incidente, quais são os significados para a pessoa a partir do acidente, tá bom? ênfase na relação, então, e não no fenômeno, da relação da pessoa com aquilo e não no fenômeno em si. Intervenção psicossocial, então. Existem intervenções que são psicológicas e intervenções que são operacionais. Operacional é aquilo mais prático, mais pragmático. Informações, como eu já falei, psicoeducação sobre alguns fenômenos, né, importantes, tal, organização da rotina, questões concretas, né, para gerir a ansiedade ligada àquela incerteza. Então, como é que a gente pode lidar com a ansiedade disso? Vamos a dúvida sobre como é que eu vou estudar agora que eu não tenho meu parceiro de faculdade. Então vamos ver quais são outras pessoas que podem ajudar. A faculdade oferece algum tipo de programa. É dúvida sobre questão de conta. A prefeitura vai dar algum subsídio, vai liberar FGTS. São coisas práticas mesmo, operacionais, para ajudar a pessoa a ver que, ó, tem jeito, porque na hora tá tão bagunçado tudo na nossa cabeça que a gente não consegue raciocinar. E a intervenção psicológica, aí sim, principal, isso específico da gente. E aí, para cada uma dessas coisas, é uma aula inteirinha, técnicas de gestão de estresse, técnicas de seleção e implementação de estratégias de enfrentamento. Olha a dica aqui, ó, para uma intervenção dessa. Tenta fazer com que a pessoa busque estratégias que ela já usou em situações anteriores. Você teve outras perdas na vida? Você já perdeu alguém que você gostava muito? E o que você fez que você acha que te ajudou a se sentir melhor, a se sentir menos sozinho? Ah, eu fiz assim, assim, assim. Ah, agora você tentou fazer isso? Vamos tentar fazer isso agora também? Então, entende? A gente reeditar estratégias que já funcionaram em algum momento para o agora, porque essas que eu já usei, eu me sinto mais capacitado em usar de novo. E estratégias de regulação emocional, que vocês vão estar aprendendo nas unidades sobre psicologia clínica, tá? Manejo de emoções difíceis, técnicas de identificação, nomeação e manejo de emoções intensas, tá bom? Isso aqui puro ferramentas psicoterápicas dentro de um processo de intervenção psicossocial. Lembrando que, como é uma intervenção breve, existe a possibilidade de ser online, tanto que esse ano existem vários grupos de voluntários que estão oferecendo atendimento online para pessoas vítimas de Covid, para profissionais da saúde, para voluntários e assim por diante, mas sempre pensando, então, em uma abordagem bem ativa, bem diretiva, bem prática. Vocês estão vendo que isso é prático, né? É organizar a vida concretamente falando, ajudar a pessoa, porque ela está se sentindo incapaz, e ajudar a pessoa a lidar com o seu mundo interior, a lidar com os seus sentimentos que estão oscilando muito, a perceber, a identificar e a lidar melhor com eles, tá certo? Tem um protocolo de intervenção, para a gente fechar, que são desses autores aqui, de um artigo de 2016, e eles vão resumir toda a intervenção psicossocial nesse protocolo. Avaliação de riscos, de demandas, psicoeducação sobre formas de solução daquele fenômeno que já estão presentes, sobre formas de regulação emocional, sobre estratégias de lidar com a ansiedade e o estresse, sobre equipamentos que estão oferecendo suporte e apoio e assim por diante, orientações específicas sobre coisas da vida, sobre onde eu encontro suporte em coisas que eu tenho que fazer também, sobre como é que vai ser daqui para frente. Quando você tiver um pensamento assim, pensar tal coisa talvez te ajude. Quando você, enfim, essas orientações, dicas que a gente dá, que é o que eu estou fazendo com vocês agora,
Gente, quando vocês forem psicólogos, olha as dicas que vocês podem fazer, olha a literatura que vocês podem buscar. É isso. E, por fim, uma ideia de segmento, ou seja, ao final dessa interação, dizer para a pessoa, a gente vai ter um encontro, a gente vai poder se ver daqui a um tempo, não vai? Tem algum equipamento no município que você pode ir lá para fazer uma nova avaliação para ver se está tudo bem, né? Vai para o CAPES, vai para o CREAS, retorna daqui a um mês, só para a gente se falar, manda uma mensagem se está tudo bem, enfim, é ver possibilidades de dar seguimento, e não é seguimento psicoterapia, viu? Isso já é um encaminhamento, que para alguns casos é necessário, mas é seguimento para finalizar aquela interação depois que a pessoa saiu daquele momento de 72 horas na condição de crise ainda. Para fechar, só uma frasinha de Drummond, gosto muito dessa frase de 62, que diante de uma situação de crise, o que eu falo para mim mesmo dia após dia, quando eu luto com minhas próprias altos e baixos da vida aí, né? Então, às vezes, é hora de recomeçar tudo outra vez, sem ilusão e sem pressa, né? Sem achar que tá tudo bem, que eu não tenho que me importar, mas sem aquela pressa de resolver tudo para ontem, gente. Vamos ser humanos, vamos reconhecer a nossa humanidade e, enquanto profissionais, entender que a gente pode ajudar até um certo ponto, num certo ritmo, que dali para frente não depende mais de nós, né? Depende de muitos fatores e muitos imponderáveis dos quais a gente não tem controle. Então é hora de recomeçar tudo outra vez, sem ilusão e sem pressa, mas com uma teimosia do inseto que busca um caminho no meio do terremoto.